Olá, alunos, tudo bem? Bom, nesse momento nós estaremos dando início à nossa aula de epístola de Tiago, tá? É uma epístola muito importante dentro de todo o cronograma das epístolas gerais e, de certa forma, de toda a Bíblia Sagrada, tá? Porque o livro de Tiago, ou a carta, ou a epístola, ela vai tratar de assuntos práticos que envolvem o dia a dia daquele que julga-se ser cristão ou adepto da fé que Cristo promulgou em relação às nossas vidas. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso debate acerca desse importante tema da nossa matéria. Primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui é acerca do seu perfil pedagógico. Como vocês bem sabem, né, a Bíblia, dentro dos seus 66 livros, dentro das suas duas divisões que estão condicionadas ao Antigo e ao Novo Testamento, ela vai sempre se preocupar, tá, em se propor a ser o mais pedagógica possível. Nós sabemos que a Bíblia foi feita para que o homem pudesse fazer a leitura dela e compreender, tá, todas as coisas que nela encontram-se escritas ou inseridas. Então, para que isso possa ser possível, além, é claro, do auxílio e da ajuda do Espírito Santo, nós temos contato com o livro cujo autor, que é Deus, se preocupou em ser pedagógico, em usar elementos comuns dos nossos dias, né, para que as pessoas pudessem compreender o que de fato ele estava se propondo a passar, tá? Mas vamos seguir aí. A carta de Tiago é o livro prático do Novo Testamento, como Provérbios o é do Antigo. De fato, tem uma semelhança notável por causa das suas declarações francas e concisas de verdades morais. Ela ganhou este nome porque ela é direta, simples e prática, além de tratar sem rodeios do tema da sabedoria. Três assuntos eu quero tratar com vocês nesse primeiro slide aí. Os dois primeiros estão ligados uns aos outros, tá? Que está relacionada à ideia da prática comum e da prática religiosa, ou da ética comum e da ética religiosa, como vocês queiram intitular ou tematizar o assunto. Eu prefiro utilizar como prática moral e prática religiosa. O que é a prática moral? A prática moral está condicionada às ações de todo ser humano que não vai dialogar com práticas religiosas. Eles não vão se propor a pensar antes de agir para que as suas ações estejam ali condicionadas a algum estilo religioso de se viver. Exemplo, a vida, o cotidiano de alguém que segue a prática comum está condicionada a diversos tipos de ações. Exemplo, uma pessoa que tem uma prática comum, ela pode beber e pode fumar um cigarro, beber uma cerveja, parar em um barzinho e praticar tal ato. E que nada e nem ninguém vai julgar a ação daquele cidadão. A Constituição não vai punir ele. Ele não segue uma linha de raciocínio religioso que impeça ele de executar tal ação ou de que proponha um escândalo por meio da mesma. Agora, aquele que vive uma prática religiosa, né, que vai dialogar diretamente e nunca indiretamente, mas sempre diretamente com a fé cristã, ele vai ter sempre que se preocupar em tomar atitudes e ações que estão condicionadas a uma lei. Que lei é essa? A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Esse cidadão que dialoga com a Bíblia Sagrada, lhe é permitido, tá, executar as mesmas ações daquele cidadão que vive uma prática comum, como, por exemplo, citado aqui, de parar em um barzinho, tomar uma cerveja e fumar um cigarro? É até lícito ele fazer tal coisa, conforme Paulo vai tratar nas suas cartas. Porém, tal ação não lhe convém.
não é de bom tom. Tiago ele vai trabalhar justamente essa diferença, tá? Do cidadão que vive uma prática comum para o cidadão que vive uma prática religiosa. Então a carta ela vai nos chamar a atenção, tá? De que forma de que forma você como cristão deve se comportar perante a essa sociedade, uma vez que você dialoga com uma determinada religião que tem, por meio da Bíblia Sagrada, regras que vão nortear a sua vida e que vão lhe propor direitos e deveres. Outra questão do primeiro slide que eu quero trabalhar com vocês é acerca da sabedoria. Conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. Conhecimento é tudo aquilo que eu me proponho a obter. Tá? Eu vou me debruçar sobre um livro, eu vou me debruçar sobre a Bíblia, eu vou me debruçar sobre a internet para poder obter determinado conhecimento. A sabedoria é a prática desse conhecimento que você obteve. Ao qual o provérbio citado já aqui nesse slide vai dizer que a quem sente falta de ter, peça a Deus, que esse deliberadamente dá e dá gratuitamente a todo o que pede. Então a sabedoria está condicionada à aplicabilidade de um conhecimento já obtido. Tem muita gente que tem o conhecimento, mas tem uma dificuldade muito grande de aplicar aquele conhecimento no seu dia a dia, tá? Existem crentes, por exemplo, que vão aos cultos, frequentam montes, vão à escola dominical, participam de vigílias, fazem seminários, obtêm conhecimento, porém, eles não conseguem viver aquilo. Porque eles são malignos? São filhos de Satanás? Não, galera. Eles só não têm sabedoria para poder colocar em prática o conhecimento que ele já obteve. E na epístola de Tiago, nós vamos visualizar isso bem claramente, tá? Que é quando Tiago se propõe a escrever um livro ou uma carta para que as pessoas que já possuíam determinado conhecimento tivessem condições de aplicar o mesmo no seu dia a dia. Beleza? Sigamos aí para o nosso segundo slide. O segundo slide vai trabalhar o seguinte tema. A quem foi escrita essa carta? Tá? As 12 tribos espalhadas no estrangeiro. Lembram-se das 12 tribos? Que é a representatividade dos 12 filhos de Jacó. Tá? Lembrem-se que Tiago, o autor dessa carta, era o irmão de Jesus. E como tal, era um judeu. E como judeu se converte a Cristo, mediante as pregações do mesmo. E há uma história muito interessante sobre a vida de Tiago, irmão de Jesus, que no começo ele não aceitava o ministério do seu irmão. Viviam aquela briga familiar, né? E que Tiago ele vai aceitar a fé um pouco mais à frente, no decorrer do ministério de Jesus, seu irmão. Tá? Então essa carta é enviada para as 12 tribos espalhadas no estrangeiro. Isto é, os judeus cristãos, tá? Eles vieram a se converter, tá? Principalmente depois de Atos 2, quando o Pentecostes vem sobre aquelas pessoas. Lembrando que na festividade de Pentecostes, que ocorre em Atos capítulo de número 2, 14 províncias de todos os cantos da terra se aproximaram de Jerusalém e foram afetadas, impactadas pelo evento que ocorre dentro daquele cenário. Só Pedro, em uma mensagem, ganha 3.000 almas, né? Em outra ele ganha 5. A grande maioria dessas pessoas não permaneceram em Jerusalém, mas elas retornaram para a sua cidade natal. E retornaram como judias ou como judeus, porém agora também como cristãos. Tá? Esses judeus cristãos haviam sido dispersos possivelmente por 2 motivos. O primeiro deles, por conta do martírio de Estevão, lá em Atos capítulo de número 7. Esse evento do martírio de Estevão vai se dar 34 anos depois da morte de Cristo. Quase o tempo do ministério de Jesus. Daí você consegue, por exemplo, mensurar uma ideia. Tá? Que ideia é essa? A ideia de que a ordem para os discípulos era: vão a Jerusalém, fiquem lá, e até que do alto vocês possam ser revestidos de poder. Depois que forem revestidos de poder, vocês preguem em Jerusalém,
Pregue em Samaria, Judéia e confins da terra. 34 anos depois, o povo ainda estava em Jerusalém. Aí a morte de Estevão vai funcionar como um combustível para que essa dispersão acontecesse. Tá? Paulo, por exemplo, ali ainda Saulo, estava sendo usado por Deus e nem sabia. A igreja precisava se locomover, só que estavam muito confortáveis para eles estarem em Jerusalém. Só que a ordem era, depois do Pentecoste, depois de Jerusalém, mete o pé, vai pregar pela terra. Só que até então, eles estavam lá, ó, de braços cruzados, deitados na rede, tomando água de coco e comendo salaminho. E aí o que Deus, por meio da pessoa de Cristo, usando Saulo, faz? Levanta lá um grande pregador renomado? Não. Leva para aquele lugar um cantor famoso? Também não. Ele levanta Saulo para matar Estevão, diácono da casa do Senhor. Filipe, ao ver o martírio de Estevão, o que faz? Que era um outro diácono, ó, mete o pé. Vai para Samaria, que era uma das cidades que Cristo, a princípio, tinha determinado que o evangelho fosse propagado. E lá, Filipe faz um estrago muito grande. Cura, expulsa demônios, ressuscita mortos, pinta o 7 e o 17. Então isso se dá uma ideia, tá? De que quando eu obedeço uma ordem de Deus, Deus continua operando os seus milagres por meio da minha vida. E aí surge uma ideia. O do porquê que nós não visualizamos tantos milagres como existiam na igreja primitiva. Será que Deus deixou de ser Deus? Ou será que eu tenho deixado de ir para os lugares que Deus determinou que eu fosse? Tá mais para a segunda opção, né? E outra ideia dentro desse martírio de Estevão, que todos nós temos uma missão a ser cumprida. Todos nós temos um chamado da parte de Deus. E o chamado que Deus tem na minha e na sua vida, ele vai se cumprir. Dure o tempo que durar, demore o tempo que demorar, mas o que Deus te chamou para fazer, você vai fazer. Só que tem uma diferença, tá? Tem uma diferença. Você pode ir pelo amor ou você pode ir pela dor, aquela velha história, né? Aí é uma decisão sua. Você vai aceitar de boa o seu chamado ou vai esperar Deus te estreitar para poder ir? Esse público esperou Deus estreitar para tomar vergonha na cara e partir. Você vai tomar vergonha na cara quando? Já chegou o tempo de tomar vergonha na cara, né, filhão e filhona? Vamos seguir e fazer a obra. A segunda questão era uma possível perseguição de Herodes a Agripa, tá? Primeiro, conforme vai narrar Atos capítulo de número 12, versículo 44 anos depois de Cristo. É uma outra perseguição. Daí já é uma perseguição imperial, tá? É uma perseguição executada pelo tutor romano, que, como nós dialogamos na introdução das epístolas gerais, né, você ficou ciente da forma e do método que os romanos trabalhavam com aqueles que não dialogavam com os seus ideais políticos e religiosos. E esses cristãos não dialogavam com esses propósitos políticos e religiosos. Então eles acabavam fugindo e dispersando-se pelos arredores do Império Romano. Então essa carta foi escrita para essas pessoas, os irmãos que estavam dispersos, tá? Os irmãos que estavam em outras localidades. Daí entende-se que era uma carta aberta e não fechada. Segundo, terceiro slide aí, por que ela foi escrita? Tá? Bom, ela foi escrita pelas razões que seguem. Para consolar os judeus cristãos que estavam passando por provas severas, para corrigir desordem em suas assembleias e para combater uma tendência de separar fé e obras. Bom, esse consolo aos judeus cristãos, tá, que estavam passando por provas severas, eram dois tipos de provas. Era uma prova interna, tá? Quando eu falo de prova interna, eu trato de uma prova religiosa,
porque eles viviam em conflito com os judeus que não tinham se convertido a Cristo, como era uma peculiaridade lá da carta aos Hebreus, tá bom? Eles passavam por esse tipo de perseguição e precisavam ser consolados, porque era dolorosa essa perseguição. O segundo, para corrigir uma desordem em suas assembleias. Que desordem é essa nas assembleias? Era a manifestação errônea dos dons e dos frutos, assim como existia lá na igreja de Corinto, que Paulo tem a necessidade de enviar 2 cartas para tentar resolver essa zona que estava acontecendo dentro da congregação. Tá? Lembrem-se que é desordem, não é prática de pecado. Não deixa de ser, né? Porque tudo que está relacionado ao pecado está relacionado a errar-se o alvo pré-estabelecido. Então, se o alvo é andar ordenado e eu ando desordenado, eu peco de uma certa forma. Então, não é pecado falar, não é errado falar que está em pecado essa igreja, tá? Mas não um pecado moral ou ético, mas é para corrigir a desordem. Daí nos proporciona uma segunda ideia. Por quê? Porque nós temos uma, como eu posso dizer, uma perspectiva errada do que é um culto, né? Aqui o Espírito Santo tem liberdade para agir, mas eu acho que o Espírito Santo é um adolescente de 17 anos que adora uma bagunça. Não, não é. O Espírito Santo ele é ordenado. O culto ele é didático, ele é pedagógico, ele é racional, tá? Então, para que isso tudo aconteça, ele deve estar muito bem organizado. Aquilo que nós chamamos de liturgia, né? A Bíblia vai dizer que a liturgia organiza o culto. O homem vai dizer que a liturgia prende o Espírito Santo. Tá? Eu prefiro ficar com aquilo que a Bíblia diz ou demonstra por meio das suas ações. E esse terceiro tópico aí, para combater uma tendência de separar fé e obras, eu quero trabalhar com vocês um pouco mais à frente. Sigamos na nossa meta. Propósito da carta. Quais eram os propósitos? Contém poucas instruções doutrinárias, onde seu propósito principal é pôr em relevo o aspecto religioso da verdade. Tiago escreveu para um grupo de judeus cristãos, como já outrora disse, que tinham a tendência de separar a fé das obras. Pretendiam obter a fé, mas existia entre eles impaciência sobre provações, sobre difamações e também mundanismo. Foquem aqui na ideia. É uma carta que contém poucas instruções doutrinárias, tá? E quando se trata de doutrina, trata-se da interpretação ou aplicabilidade da narrativa bíblica. Eu gosto sempre de deixar bem claro, né, a diferença entre dogma, doutrina e usos e costumes, tá? Dogma é aquilo que vai nortear a nossa fé. O que é que vai nortear a nossa fé? É a Bíblia Sagrada. Então, o dogma é a base sólida pela qual todos nós estamos estabelecidos, tá? Aqui o dogma. Doutrina. Doutrina é a interpretação que eu dou ao dogma, tá? E essa interpretação que eu dou ao dogma, ela pode estar condicionada para lá ou para cá. É errado? Não, desde que ambas as interpretações estejam condicionadas ao mesmo dogma. Por exemplo, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem por Cristo o único caminho que conduz o homem ao céu, assim como a Igreja Presbiteriana do Brasil. Porém, na aplicação da doutrina, na interpretação que eles dão ao dogma, a Igreja Assembleia de Deus batiza crianças, logo ela está virada para lá. E a Igreja Presbiteriana? A Igreja Presbiteriana batiza crianças, a Assembleia não batiza e a Presbiteriana batiza. O que mudou, o dogma ou a doutrina? A doutrina. O dogma é o mesmo. Agora, a diferença da Assembleia e da Presbiteriana para o Testemunho de Jeová qual é? A Assembleia Presbiteriana acreditam que Jesus é o único veículo que conduz o homem ao céu. O Testemunho de Jeová nega que Jesus tem essa capacidade. E, acima de tudo, nega que Jesus é o Filho de Deus, ou próprio Deus. Então, o que muda? A doutrina ou o dogma? O dogma
mudou o dogma, gera-se uma heresia. Se essa heresia ela é pregada constantemente, forma-se uma seita. Se forma-se uma seita, a condução dessas pessoas a passos largos para o inferno tem o seu play, tá bom? Então a carta ao Tiago, ela tem poucas instruções doutrinárias. Ela vai focar muito na ideia do aspecto religioso da verdade, que é quando o Tiago vai dizer o que é a verdadeira e o que é a falsa religião. A verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas nos seus dias de necessidade. A falsa religião é aquela que anda, tá? Para não ser mais, usar um termo muito pejorativo, anda, tá? Para os necessitados dos nossos dias. Então, Tiago está muito mais preocupado com aquilo que você faz do que com aquilo que você fala. Ele está muito preocupado com aquilo que você executa no nome de Deus, tá? E pouco interessado se você conhece as profundidades desse Deus. Lembra da introdução? É uma fé prática. É um convite à praticidade. É um convite para que você se atenha às ações e não somente ao processo de intelectualidade. Beleza? Sigamos aí o manto de Nabanduquébia. Outra ideia aí que eu quero trabalhar agora com vocês é a fé e a obra, tá? Que fé e obra é essa? Diz a seguinte questão. Tiago explica que uma fé que não produz santidade de vida é coisa morta, meramente um consentimento a uma doutrina que não vai além do seu intelecto. O que é santidade? Santidade é o poder que eu tenho, tá, de influenciar terceiros. Santidade para os gregos, por exemplo, né, ela estava condicionada a um processo de isolamento. Daí surge, por exemplo, no período da igreja, o monastério, né, o monasticismo, que estava condicionado à ideia de pessoas se isolarem da sociedade, ir para uma montanha dessa da vida, né, e lá ficarem afastados da sociedade, porque elas entendiam que eram santas e precisavam fazer isso para ter contato com o Deus que elas serviam, ou até com o próprio Deus dos cristãos. Só que a Bíblia, por meio da contextualidade judaica que ela possui, ela vai trabalhar a santidade como poder de influência. Ser sal, ser luz, tá ligado? Então tudo isso está condicionado à santidade. É o poder que eu tenho de influenciar as pessoas por meio da minha palavra e principalmente por meio das minhas ações. Então Tiago vai dizer que se a sua fé não te dá condições de você influenciar, mas muito pelo contrário, te faz ser influenciado, a sua fé é morta. Ela não passa de um consentimento doutrinário, tá? E de um processo intelectual. Você sabe o que é fé, mas você não vive a fé. Você sabe o que é ter fé, mas você não tem ela dentro de si. Porque você não vive uma vida de santidade. Você não está preocupado em influenciar pessoas. Você é o Maria vai com as outras, um crente chuchu, que se adequa a todo o sabor que é colocado dentro daquela panela. Então Tiago vai arrebentar muito as pessoas dentro desse cenário. Ele vai falar assim, ó, é santo? Sou. Com que capacidade você tem o poder de influenciar pessoas? Zero. Então você não é santo e não tem fé. Se tem, ela morreu em algum momento da sua trajetória e você nem viu. O problema, pessoal, é que nós só vamos saber que não temos algo que nós achávamos que tínhamos quando nós precisarmos usar. Exemplo, eu tenho aqui um dinheiro guardado no meu bolso. Acho que tenho, né? Estou confiante que o dinheiro está comigo. Só que quando eu preciso usar aquele dinheiro, que eu meto a mão no meu bolso, cadê o dinheiro? Perdi o dinheiro. Eu só me dei conta que perdi o dinheiro quando uma necessidade de usar o dinheiro surgiu. Quando é que eu vou perceber que eu não tenho fé ou que a minha fé está morta? Quando eu precisar usar ela. Cuidado, tá? Cuidado, porque pode ser que em algum momento da sua trajetória você precise usar algo e acha que tem, mas quando meter a mão, vai ver que não tem mais, ok? Vamos aí para outra ideia de fé e obras. Porque aqui vai dizer o seguinte,
Tiago salienta a necessidade de uma fé viva e eficaz para obter a perfeição cristã. E refere-se ao Sermão da Montanha, que exige verdadeiros atos de vida cristã. Duas situações eu quero trabalhar com vocês aqui. Em que momento a fé nasce? Bom, o texto bíblico vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé nasce no momento em que eu tenho contato com a narrativa bíblica. Se ela nasce, ela morre. Ela morre em que momento? Quando eu não executo as minhas obras. Obras essas que nós discutimos no slide passado, que é o poder de influência sobre a sociedade. Tá? Então a fé vive quando eu tenho contato com a palavra. Ela se mantém viva quando eu executo as obras, que está condicionado ao poder de influência todo aquele que se aproxima de mim. E quando essa fé é viva, eu consigo ter eficácia na busca da perfeição cristã. Entendam, perfeição cristã, não perfeição humana. Para você ser um crente perfeito, você tem que conter imperfeições. A que parada é essa, professor? É essa parada mesmo. Tá? Para você ser um crente perfeito, você tem que se olhar no espelho e falar assim: eu sou falho. Eu sou imperfeito. Eu tenho limitações. Eu peco. Eu erro. Eu taco pedra quando não deveria atacar. Eu falo quando eu deveria me calar. Eu sou um vacilão e preciso ser punido. Esse é o perfeito cristão. Tá? Quando a minha fé é viva, eu tenho condições de entender que eu sou imperfeito. E quando eu entendo que eu sou imperfeito, eu passo a viver uma fé perfeita dentro da cristandade. Pegou a visão? Se não pegou, depois você toma um chazinho de camomila que você vai conseguir enquadrar esse meu pensamento ao seu. Essa perfeição está condicionada aos atos da vida do religioso. Tá? Sigamos. Outra ideia de fé e obra vai estar relacionada à seguinte perspectiva. Tiago exorta aqueles que falam da santidade e são hipócritas. Aí o negócio já começa a estreitar, né? Que professam um amor perfeito, mas não vivem em paz com seu irmão. Aqueles que ostentam fraseologia religiosa, mas fracassam na filantropia. Olha o que Tiago vai dizer aqui, ó. O cara diz que é santo, mas é um hipócrita, na verdade. Como eram os fariseus, por exemplo, né? A hipocrisia, essa palavra hipócrita, está muito condicionada ao contexto greco-romano, né? Com as ideias dos teatros ou dos anfiteatros, né? Como quem participava das peças teatrais eram somente os homens, né? Participavam das peças teatrais, existiam momentos que eles precisavam fazer cena cujo sexo feminino precisava estar inserido naquela cena, só que mulher não participava. Então o que eles faziam? Eles criavam máscaras. Os romanos criavam máscaras portáteis, né? Colocava sobre o seu rosto a portabilidade da imagem de uma mulher ou de um animal, seja lá o que for. Os gregos já mudavam. Os gregos já eram um pouco mais tinham uma tecnologia um pouco melhor, né? Eles utilizavam a cera, pintavam o seu rosto, né? Se maquiavam, se travestiam, tá? Não dentro de um contexto de homossexualidade, tá bom? Mas eles se travestiam de mulher sendo homens para fazer aquela peça. O nome disso se chama hipocrisia, que é quando eu tento passar algo não sendo esse algo, tá? Para os meus ouvintes ou para aqueles que estão visualizando as minhas ações. Então ele fala de santidade, mas ele não vive a santidade. Ele fala do amor perfeito, mas vive em contenda com o irmão. Ostenta uma frase religiosa, né? Mas fracassa na filantropia. Ele não é capaz, tá? Não é capaz de ceder uma vaga no trem para uma mulher que se encontra em pé, para um idoso que se encontra em pé. O miserável, quando chega dentro do trem e fica sentado, e vê alguém necessitado para sentar, ele finge até que está dormindo. Não é um cão, filho de Satanás,
né? Mas ele tem uma frase religiosa. Ele é o cara, né? Fala muito bem, mas não faz absolutamente nada, né? Eu vejo um monte por aí, né, pregando no YouTube, metendo pau na igreja, né? Metendo pau na igreja, fala mal da igreja, fala mal disso, fala mal daquilo, que a igreja tem que pregar sobre isso, que a igreja tem que pregar sobre aquilo, mas o cara não prega um prego na porta da igreja. Ele não prega um prego na parede para pendurar um ventilador na igreja. Ele não faz uma visita, ele vai ao hospital, ele não entrega um panfleto. Ele só se preocupa com aquilo que ele faz, né? Prega muito bem, muito bonito, mas enquanto os outros estão participando do ambiente de culto, ele não está nem aí, mas quer, né, que quando ele vem estar pregando, todo mundo fique atento àquilo que ele fala ou àquilo que ele prega. Tem um discurso muito bonitinho, né? Mas fracassa no amor ao próximo, na filantropia. É um hipócrita, né? É um hipócrita. Deve fazer parte da terça parte dos anjos que caíram do céu. Conclusão da nossa aula, tá? Duas classes devem estar atentas aos escritos desta epístola. E essas duas classes são os místicos e os quietistas. Os místicos são os que se contentam com frases religiosas, mas falham no serviço, que é aquele personagem do slide anterior. Só que esse que vive de misticismo, né, além de se contentar com as frases religiosas, ele se contenta muito com o mover, né? Ele gosta desse manto e tal, mas ele falha no serviço de devoção àquela obra. Tá bom? Rodar é muito bom, mas chama ele para rodar, pular, falar em língua estranha, lavando o templo da igreja, por exemplo. Se o pastor não for lá sozinho, não pagar alguém para fazer, aquele camarada não aparece. Então Tiago vai vir arrebentando esse pessoal aí. E os quietistas? Esses se contentam em sentar e cantar para conseguir a sua felicidade, né? E aí escuta lá o worship, as musiquinhas, sente um arrepio, chora na presença de Deus. A vida dele está condicionado a cantar canções. Parece até um passarinho, né? Só canta, tá? Mas não se apresentam como pessoas ativas para realizar a obra daquele que lhe salvou. Não é o meu chamado. Qual é o chamado desse camarada, então? Cantar? Cantar até um pássaro canta. Cantar. Existem pessoas nesse exato momento debaixo da glória de Deus dizendo que ele é santo, 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 santo. Então, Deus não precisa das minhas canções. Deus precisa das minhas mãos para que a obra dele venha a ser feita. Daí Tiago vai dizer que a fé sem obra ela é morta, tá? E vai ter até um conflito de ideia, perdão, para alguns, entre ele e Paulo, né? Só que Tiago vai dizer que se eu digo que sou salvo, as minhas obras vão estar alinhadas com aquilo que digo que sou. Tá? Uma pergunta, você vai para o céu? Vou para o céu. Jesus voltar hoje, eu chego primeiro que ele lá na glória. Eu que levo ele para o céu. Né? Porque ele pode ter se perdido. Tá? Então, se você se julga salvo, mostre que você é salvo por meio da ação das suas obras. Tá bom? Então, o Tiago vai pegar os quietistas também. Tá cantando, tá sentindo aquele arrepio, né? Faz até o sinal do telefonezinho. Mas na hora de fazer a obra daquele que lhe salvou, ele, ó, bota 10 na mula de Balaão e sai voado. Tá bom? Pessoal, ficamos aí na nossa carta de Tiago, tá ok? Espero que vocês tenham sido ricamente abençoados e que a produção desse material possa ser benéfica para a sua vida, para a sua fé, para a sua caminhada, tá bom? Beijo grande, amo a vida de todos, em nome de Jesus, aquele abraço.